a inteligência concedida pelo Espírito. Nosso versículo inicial se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que maravilha! Louvado seja o Criador. Graças a Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo abençoado, mais que vencedores, selados com o Espírito Santo da promessa, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a inteligência espiritual. Essa inteligência espiritual, ela é, eu diria, eu sempre digo isso, aliás, né? A maior de todas as bênçãos que nós recebemos neste mundo, ou seja, que se manifestam, né? Na verdade, a gente não recebe bênção, as bênçãos já estão em nós, né? Já fomos abençoados com todas as bênçãos. Mas eu me refiro à manifestação da bênção, né? Irmão Cristiano, o que é a manifestação da bênção? Vamos imaginar assim. O apóstolo Paulo diz, se referindo à fé, ao dom da fé, que a fé vem. Não tem isso? A maioria das versões em português aparece assim: a fé vem por ouvir, né? Esse vem, algumas versões em português aparece a palavra é, a fé é, tá? Mas a maioria vem, né? Esse vem ou é, em português, em grego, ele significa algo que vem de dentro para fora. Interessante isso, né? Como se algo emergisse, né? Saísse das águas, por exemplo, né? Então viesse de baixo para cima, de dentro para fora. É interessante essa visão, algo que vem de dentro para fora, porque isso aponta o quê? Irmão Cristiano, o que é dentro? O que seria dentro, no caso? Seria no Espírito. Porque, veja, se nós somos abençoados com todas as bênçãos, e somos, então todas elas estão no Espírito, assim como a fé, que é um dom, né? Todo filho de Deus tem necessariamente o dom da fé. É aquilo que Jesus falou, vocês se lembram muito bem, né? A gente já leu muitas vezes essa passagem aqui, quando Jesus se depara com algumas pessoas ali dentre os judeus que não acreditavam nele. E o que ele disse? Vocês não creem em mim, vocês não me ouvem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. O que Jesus quis dizer, necessariamente? Que antes, para se crer nele, eles deveriam ser ovelhas, ou seja, filhos, né? Ou seja, Jesus deixou claro, vocês, para crerem em mim, vocês têm que ser filhos. Vocês não creem porque não são. Né? Então é interessante isso, ou seja, nós, filhos de Deus, necessariamente temos o dom da fé. Só que a fé está lá no Espírito. E ela vem por meio de quê? Ou seja, ela se manifesta, ela vem de dentro para fora. Em outras palavras, ela vem do Espírito e se manifesta em nossas almas, em nossas mentes. Ela vem por meio de quê? De ouvir a palavra. Não é o que Paulo falou? A fé vem por ouvir, e ouvir mediante a palavra de Cristo. Então, a pregação do Evangelho e consequentemente, o fato das pessoas ouvirem, e note que ouvir aqui não é ouvir fisicamente, tá? É ouvir com o coração, né? É estar com o coração aberto para receber a palavra. Esse ouvir faz o que no Filho de Deus? Faz com que a fé venha, a verdadeira fé, tá? A fé do novo pacto, entende? Essa fé que ela é mais do que crer na existência de Deus. Crer na existência de Deus, claro, é a base, né? Porque se você não crê na existência de Deus, nada faz sentido, né? Então, obviamente, a fé ela tem esse princípio rudimentar. Então, todo filho de Deus ele tem essa propensão a crer que Deus existe, porque isso é a base. Só que a fé genuína revelada na Nova Aliança, ela vai além disso. Ela nos proporciona não só crermos em Deus, mas também recebermos a revelação do Evangelho, percebe? É a fé genuína, é a fé que nos faz conhecer a graça, é a fé que nos permite entender a justiça de Deus. Então, essa manifestação da fé, que como eu disse, ela é um dom de Deus e sempre esteve em nosso espírito, uma vez que nós já nascemos abençoados com todas as bênçãos, né? Então ela já estava lá, ela se manifestou pelo ouvir. Nós entendemos que esse princípio também acontece com a mente de Cristo. Ou seja, nós, filhos do Senhor,
temos essa possibilidade de pensarmos como Jesus Cristo pensa. Percebe? E essa mente de Cristo, então, também já nascemos com ela. Mais uma vez, gente, vocês têm que colocar na mente de vocês que todos nós já nascemos com todas as bênçãos. Isso está escrito. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Né? Paulo ainda diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, com todas as bênçãos. Então é óbvio que você já nasceu com o dom da fé, porque você é filho, filha. É óbvio que você já nasceu, então, com a mente de Cristo. Só que a mente de Cristo, ela também, entre aspas, veio. Percebe? Assim como esse princípio da fé que Paulo falou, a fé vem, se manifesta, a mente de Cristo é a mesma coisa. Ela também veio, ou seja, ela estava no Espírito e se manifestou em nossa mente. Por isso que Paulo falou, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho veio para a nossa mente. A mente de Cristo é ativada, nós também costumamos usar, né, essa metáfora de ativar, entre aspas, obviamente, tá? Para tentar explicar da melhor maneira possível, né, como isso acontece. Ou seja, a mente está lá no seu espírito, mas ela precisa ser acesa em nossa alma, por assim dizer. Tá? Por isso que colocamos ativar. Então, o Evangelho ele ativa a mente de Cristo em nossa mente. Ele nos faz ter essa capacidade de pensar como Jesus pensa. Então veja, você que hoje conhece o Evangelho da Graça, por que você se libertou das obras da lei, por exemplo? A maioria de nós veio do sistema religioso, né, que tem por princípio cumprir obras da lei, que são disfarçadas de obras da graça. Né? Alguns guardam sábado, a maioria mantém, por exemplo, jejuns e festa dos tabernáculos, frequentar templos de pedra. Tudo isso são raciocínios, são princípios que vêm do Antigo Pacto. Vocês entendem? Tá? Então, esses princípios vieram do Antigo Pacto e se mantêm aí até hoje no meio das chamadas igrejas. Por quê? Porque não há a inteligência espiritual na mente deles. Não há a mente de Cristo ativada na mente deles. Então, eles não pensam como Cristo pensa. Eu pergunto para vocês agora, será que Jesus seria um frequentador de templo? Será que Jesus viveria guardando obras da lei, guardando sábados de 24 horas? Será que ele faria isso hoje? Não, ele não faria. Por que eu posso afirmar isso? Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, disse que quando se morre, morre-se também para a lei. Né? Quando se morria naquela época, morria-se também para a lei. Então Paulo traz isso para a visão de Jesus. Jesus morreu, então ele morreu para a lei. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Paulo escreve isso aos Romanos. Então, Jesus morreu, então morreu para a lei. E nós, os filhos do Senhor, de todos os tempos, também morremos. Veja, morremos do ponto de vista da carne. Tá? A nossa natureza humana, ela já nasceu morta para Deus. Entende? Ou seja, morta em que sentido? No sentido de que ela não tem mais condições de trazer condenação. A natureza humana ela não traz condenação eterna mais, porque ela foi aniquilada. Ela foi desfeita para Deus. Então Deus não nos conhece segundo a carne. Vocês estão entendendo o ponto? Então Jesus morreu para a lei. Então todos os filhos de Deus que morreram com Cristo na cruz, do ponto de vista da carne, né? Porque uma vez que a natureza humana de Jesus morreu, a nossa natureza também morreu. Então nós já nascemos inclusive mortos, né? Desse ponto de vista, tá? Ou seja, Jesus morreu para a lei, então ele não cumpriria mais a lei. Entende? Então Jesus hoje, Jesus Cristo ressuscitado, que agora é Deus sobre todos, ele não seria um cumpridor da lei de Moisés, não mais. Jesus não seria, como ele nem foi, na verdade, na época que ele esteve aqui em carne, um religioso. Vocês podem observar, queridos, Jesus cumpria a lei de Moisés? Sim. Ele cumpriu todos os aspectos da lei de Moisés que precisavam de fato ser cumpridos. Mas vocês podem observar que ele não era um religioso. Não daquele sentido dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. Jesus não tinha envolvimento com aquela religiosidade. Entende? Nem naquela época. Hoje que ele é Jesus Cristo, Deus sobre todos, que já morreu para a lei, morreu na cruz para a lei, obviamente ele não seria cumpridor da lei. Então por que vocês não estão hoje debaixo da lei, nas suas mentes, né? Por que vocês não cumprem mais? Porque vocês estão na graça.
Porque a inteligência espiritual, a mente de Cristo, foi ativada em suas mentes. Por isso vocês não estão mais debaixo de obras da lei, disfarçadas de obras da graça aí no sistema. Porque vocês pensam como Jesus pensa. Vocês estão percebendo? Então a mente de Cristo, a inteligência espiritual, nos propicia essa bênção maravilhosa. E é o Evangelho, então, que manifesta isso. Repito, assim como a fé, né, nós temos esse princípio, né, a fé veio por ouvir, veio de dentro para fora, a mente de Cristo também. Nós já nascemos com ela em nosso espírito. E ela veio de dentro para fora quando ouvimos o Evangelho da graça. Note que não há Evangelho fora da graça. Esse é o ponto do estudo aí. Não existe evangelho fora da graça, amados. Qualquer coisa chamada de evangelho que não é a palavra da graça, não segue os princípios e as bases da graça revelada ao apóstolo Paulo, não pode ser chamado de evangelho. Tá? Então, o evangelho da graça, ele tem esse poder de ativar a fé genuína, consequentemente ativar a mente de Cristo e nos trazer, então, a inteligência espiritual. Isso é um privilégio tão grande que para mim não tem assim, palavras, né, para definir. O apóstolo Paulo disse isso, né, que ele ouviu, quando ele recebeu a revelação da graça por meio de Jesus Cristo ressuscitado no paraíso, Paulo disse que ele ouviu palavras inefáveis. Algo inefável é algo que não tem como ser definido com palavras. Entende? De tão grandioso, de tão maravilhoso que é, então se torna inefável. Então, é um privilégio tão grande, tão maravilhoso, que Paulo chega a dizer que ao homem não seria lícito falar esse evangelho, de tão maravilhoso que é. Mesmo assim, pela sua infinita misericórdia, o Criador permitiu que Paulo recebesse esse evangelho e que esse entendimento chegasse até as nossas vidas nos dias atuais, graças ao bom Deus. Tá? Isso então se chama inteligência espiritual. Meus amados, observem uma coisa. As pessoas que não conhecem ou não conheceram ainda o Evangelho da Graça, elas não têm essa inteligência espiritual. Por isso que há essa grande dificuldade para se compreender a graça, porque há um envolvimento prévio, geralmente há, né? Um envolvimento prévio com a religião. Então a religião cria fortalezas na cabeça, né? A religião, segundo o apóstolo Paulo, é um véu. A palavra traduzida por véu significava uma túnica que cobria a cabeça toda. Então Paulo fala o seguinte, a religião, segundo o apóstolo Paulo, no caso se referindo especificamente à lei de Moisés, que era a religião predominante ali dos judeus, Paulo diz que essa lei era um véu, ou seja, era uma túnica que cobria a cabeça, o entendimento e, consequentemente, os olhos. Sabe? Então as pessoas que estão envolvidas com religião hoje, frequentando o templo, se preocupando com mandamentos, com sacrifícios, com essa coisa toda religiosa, né? As pessoas são até bem intencionadas, elas têm até zelo por Deus, mas como Paulo disse, é um zelo sem entendimento. E veja, eu não quero de maneira alguma, amados, nos colocar como melhores. Ah, irmão Cristiano, vocês então que pregam a graça, que dizem viver na graça, vocês se colocam como superiores? Claro que não, meus amados. Superior é o entendimento, sim. Nós não, nós somos tão filhos como os demais. Só que, amados, há esse mistério de Deus. O Senhor permitiu que nós conhecêssemos, o Senhor nos permite pregar essa palavra, permite chegar a outros irmãos, uns recebem, né? Outros não. Uns recebem muito rápido, né? É aquela história, muitas pessoas nos escrevem dizendo, eu recebi muito rápido, irmão, eu assisti um vídeo do irmão, a minha mente já se abriu e tal. Já tem outros que assistem vídeo e debatem e não aceitam, e leem o livro, não entendem nada. Isso aí é um mistério de Deus, queridos. Eu não sei explicar para vocês, eu não saberia explicar os motivos de Deus. Né? A gente pode ficar aqui conjecturando, por que Deus não revelou para fulano, por que não revelou para cicrano? Eu não sei. Claro que há aqueles que realmente nunca vão receber, que não têm a capacidade, aqueles que são da mesma descendência da má semente, né? Jesus falou, vocês não me ouvem, vocês não creem porque não são das ovelhas. Existem esses que realmente nunca vão crer. Mas há aqueles que são, até são filhos, mas eles têm, eu reputo isso, né? Que eles não recebem porque eles têm as fortalezas muito fortes na cabeça. Apesar de serem filhos, o véu que eles têm, a túnica
que cobre a cabeça deles é muito espessa. Então há essa dificuldade de muitas pessoas, mesmo sendo filhas de Deus, filhas da salvação, há essa dificuldade. Isso, amado, é uma inferência minha, tá? Eu não estou tentando explicar os motivos de Deus. A verdade é que nós não sabemos exatamente. Ah, por que fulano, irmão Cristiano, não recebeu? Poxa, irmão Cristiano, eu estou em graça, mas minha esposa não recebeu, não quer ouvir. Ah, eu estou em graça, a minha família, meus amigos... Gente, eu não sei explicar o porquê. Agora, existem esses dois motivos, na minha visão, que de alguma forma nos dão um norte sobre isso. Como eu falei, existem aqueles que realmente nunca vão receber, tá? Só que esses nós conhecemos até pelos frutos, né? Os frutos maus, pessoas que gostam do mal, pessoas que são más na sua essência, são realmente da perdição, né? Esses nunca vão ter contato mesmo com a verdade de Deus. Mas, eu repito, existem aqueles que até são filhos de Deus, mas a fortaleza em suas mentes são tão fortes, a túnica, o véu religioso que cobre os seus olhos é tão espesso que tem dificuldades. Tá? Então, alguns têm facilidade, alguns recebem muito assim rápido, um estalar de dedos. Tá? A minha esposa é um exemplo, eu posso dar o exemplo dela. Né? Quando eu comecei a falar da graça para ela, ela nunca rebateu nada. Imediatamente ela, realmente, está escrito, realmente é assim. Ela viu porque ela viu na palavra. Na época, eu e minha esposa ainda éramos namorados, né? Eu comecei a falar da graça para ela na época. Aí você vai dizer, mas ela recebeu porque ela era sua namorada. Não, amados. Existem muitos aí que são namorados e que um crê na graça e o outro não aceita. Existem muitas pessoas casadas que um está em graça e o outro não está. Então ela não recebeu porque ela era minha namorada, ela recebeu porque a mente dela se abriu. Foi a experiência dela. Ela recebeu de imediato. Entende? Já a minha mãe, por exemplo, demorou algum tempo. Eu fui falando da graça aos pouquinhos para minha mãe, ela rebatia no início, não aceitava, etc. Mas foi indo até que o coração se abriu. Então, são experiências diferentes. A minha esposa teve uma experiência, a minha mãe, por exemplo, teve outra experiência. Então, eu não saberia explicar exatamente o porquê, mas, como eu disse, eu desconfio dessa questão. Que a pessoa é filha de Deus, ela é da salvação, ela tem a vida eterna. Lá no paraíso ela vai ter todo o conhecimento. Tá? Só que há um impedimento aqui para ela receber, e muito provavelmente esse impedimento, né, são as fortalezas, no caso, o véu da religião. Vocês entendem? Esse véu, essas fortalezas que tem na mente então das pessoas, eles são esse impedimento, e no caso eles são um bloqueio para a manifestação da inteligência espiritual. Entende? Então, a nossa insistência, por exemplo, aqui em pregar o Evangelho da Graça é para isso, para que aconteça o que diz aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não é assim que fala? Ou seja, a insistência, ainda que haja dificuldade, a insistência pode trazer o entendimento. Né? Muitas das vezes a pessoa fica ali rebatendo 10 anos. Ah, meu marido está nessa graça, eu não quero. Mas, amado, pode chegar um momento, de repente você está hoje aí, irmão Cristiano, minha esposa, meu marido, meu filho, eles não recebem. Eu já estou há 2 anos. Amado, continue. Sabe por quê? Porque daqui, de repente, a 2 anos, a mente vai se abrir. Entende? Daqui a 1 mês, eu não sei. O fato é que, para a pessoa entender a graça e ter a mente de Cristo, ela tem que ter a inteligência espiritual. Isso é inevitável. Agora, cada um tem a sua experiência. Cabe a nós que conhecemos hoje a graça e que, pela misericórdia do Criador, temos essa inteligência espiritual, cabe a nós termos paciência, muita paciência, muito amor com essas pessoas que não conhecem a graça ainda. Tá? Muitas delas até nos taxam, né, de desviados, de desigrejados, essa coisa toda, né? Que não estamos agradando a Deus, que estamos fora da igreja, fora dos planos de Deus. Todas essas acusações, elas são frutos da ignorância. Sabe? Então você não tem que brigar, debater, nada disso. Tenha muita paciência. Tá? Por quê? Porque o que falta é a inteligência espiritual. E observe, amados, que a inteligência espiritual, inclusive, ela vai além da inteligência do ponto de vista humano, obviamente. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, veja, há muitas pessoas, muitas mesmo, que conhecem, por exemplo, a Bíblia de maneira quase plena.
conhecem todos os caminhos históricos, os livros. Há muitas pessoas que têm até facilidade, né, de citarem versículos de cor e salteado, e conhecem onde está escrito aquilo, outro. Tem um fundamento teológico, mas não entende o evangelho da graça. Amado, você percebe que a pessoa tem conhecimento bíblico, mas ela não entende a graça. Olha, eu posso falar de mim, da minha experiência. Como vocês sabem, eu prego a palavra desde os 15 anos. Evidentemente, nessa época, não era bem a palavra, né, porque não era a palavra da graça. Mas assim, eu prego a Bíblia desde os 15 anos de idade. Tá? E eu achava que eu tinha até muito conhecimento, porque eu sempre fui, sim, muito estudioso. Porque eu fui separado nessa idade já para ser professor de classe na Igreja Batista, por exemplo. Eu fui professor em outras denominações também, mas na Igreja Batista foi o meu início ali nessa função de professor de classe ali. E eu, apesar de ter a mesma idade dos alunos ali, eu era o líder deles, era um vasto grupo na época que nós tínhamos. E eu fui separado, viram em mim essa capacidade de ensinar, né? Então eu comecei a ensinar ali, e eu era muito dedicado aos estudos, eu estudava demais. Só que, obviamente, eu estudava dentro daquele conceito da religião ali, né? Aquele conceito batista, por exemplo, ou depois pentecostal. Nós usávamos aquelas revistinhas que tínhamos ali, né? Específicas ali da denominação, mas dentro daquilo eu estudava muito. Então eu tinha um bom conhecimento. Só que eu não conseguia enxergar a palavra da graça. Eu andava com a Bíblia debaixo do braço, eu ia lá dar minhas aulas, eu pregava quando me chamavam para pregar, tinha todo o meu desempenho religioso, mas eu não conseguia enxergar a graça naquele período. Por quê? Porque apesar de eu ter um conhecimento, entre aspas, técnico, né, da Bíblia, apesar disso, eu não conseguia enxergar a graça. Por quê? Por causa do véu religioso na minha cabeça. Por causa das fortalezas que eu tinha desde que eu era criança na religião. Então me faltava a mim, naquele período, essa inteligência espiritual. Percebe? Vamos ler aqui na palavra Colossenses capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Vamos lá. Olha o que Paulo fala aqui, 3 e 4. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Está vendo? Ele agradecia a Deus e orava pela igreja. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. O Paulo ficou sabendo da fé deles, né? Do proceder dos colossenses. E do amor que tendes para com todos os santos. A igreja dos colossenses era uma igreja de amor, né? 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Lembrando que nesse período aqui eles estavam ainda em esperança, aquela história, né? Eles estavam ainda aguardando a consumação de todas as coisas, a parousia de Jesus. Então por isso que Paulo sempre fala em esperança, né? Ele fala, em esperança somos salvos. Ele fala, se não me engano, aos romanos, né? Então tem esse conceito da esperança porque era um período de esperança. Nós hoje, já vivemos com a graça totalmente estabelecida, tá? Bom, muito bem, não vou entrar nisso hoje. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra, da verdade do Evangelho. Percebe? A verdade do Evangelho revelou para eles a esperança que estava reservada nos céus. Então, pelo Evangelho, a inteligência espiritual começou a trabalhar na mente dos colossenses, né? Abrindo o entendimento deles para essa esperança maravilhosa. 6, vamos lá. Que já chegou a vós, ou seja, o Evangelho já chegou, já havia chegado a eles, né? Como também está em todo o mundo. Abençoados, entendam uma coisa, o conceito de mundo aqui é o mundo conhecido por eles, tá? Esse mundo habitado, esse conceito de mundo aqui, podemos resumir da seguinte maneira, era o território do Império Romano. Basicamente é isso, tá? Ou seja, o Evangelho já havia sido espalhado em todo aquele território. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia, olha só, em que ouvistes e conhecestes o quê? O quê? A graça de Deus em verdade. Perceberam? Desde o dia que vocês conheceram a graça, vocês começaram a frutificar. Tremendo, né? 7, 8.
como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Quer dizer, Epáfras comunicou a Paulo, né? Paulo, Colossenses é uma igreja muito amorosa e tal. Então Paulo recebeu essas boas notícias ali da igreja, versículo 9. Agora observe o 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, desde o dia que Epáfras nos passou a respeito de vocês, né, as informações, não cessamos de orar por vós. Olha que coisa interessante. E de pedir que sejais o quê? Cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha só, abençoados, a oração do apóstolo Paulo para aquela igreja. E não só para aquela igreja. Olha só o pedido dele para Deus. Senhor, eu oro pelos colossenses, para que eles sejam cheios do conhecimento, para que eles alcancem toda a sabedoria e para que eles tenham o quê? Inteligência espiritual. Meu amado, a inteligência espiritual é o que nos proporciona conhecermos a graça do Senhor. Vocês viram aqui? Depois que vocês ouviram e conheceram a graça. Então o conhecimento da graça para os colossenses começou a revelar essas maravilhas de Deus, a esperança que estava guardada nos céus para eles. E aí o Paulo ora e pede que eles viessem a ter, né, toda a sabedoria. Porque naturalmente eles estavam ainda num processo, né? Naturalmente ainda havia coisas ali para ensinar, etc. Então os colossenses estavam num processo de crescimento ali, de conhecimento. Então Paulo falou, a minha oração é que eles alcancem plenamente a sabedoria e a inteligência espiritual. Em outras palavras, a mente de Cristo, né? Mente de Cristo. E observe esse detalhe importante aqui da oração. Como eu falei agora há pouco, existe esse mistério de Deus, né? Tirando de lado essa questão de quem é da perdição, que nunca vai receber, etc., não vou nem tratar desse ponto. Vamos olhar apenas para aqueles que são da salvação. Como eu falei, alguns demoram a receber, outros, amados, até perecem no pó, né? O pó volta para o pó e a pessoa não teve oportunidade de receber. É interessante, é um mistério. Outros recebem já rápido. Então isso é uma coisa, é um mover que é puramente de Deus, né? Nós não temos controle sobre isso. Isso é algo de Deus e só Ele sabe o porquê disso. Tá? Mas o fato é que há pessoas que realmente demoram muito para receber, e um dos caminhos que Paulo nos ensina para que esse conhecimento alcance aquelas pessoas que nós queremos, né, que conheçam e que tenham a inteligência espiritual, é justamente a oração. É o caminho que Paulo nos ensina. Você vê que ele disse aqui, né, eu oro para que os colossenses alcancem a inteligência espiritual. E Paulo também falou isso para os Efésios. Vamos ler? Efésios capítulo 1, versículos do 16 ao 18. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ó. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, olha aí, o espírito de sabedoria e de revelação. Porque só com a revelação, meu amado, você consegue entender a graça. Você pode estudar a Bíblia, pode ser teólogo, pode ser doutor, PhD, você pode ser o que você quiser. Só com o espírito de sabedoria e de revelação é que você vai ter a inteligência espiritual, a mente de Cristo. 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Percebeu? O que é iluminar o olho? É você retirar o véu. O véu não cobre os olhos, na metáfora? Então, quando você tira o véu, o que é revelação? Como nós acabamos de ler aqui, né? O espírito de sabedoria e de revelação. O que é revelação? É retirar o véu. Revelação literalmente significa isso. Então, revelação é descobrir os olhos. Por isso que Paulo fala, espírito de revelação, tendo iluminados os vossos olhos, ou seja, os olhos do vosso entendimento. Porque o véu foi retirado. Para que saibais. Está vendo, abençoado? A importância do saber, do conhecer.
Mas, repito, isso você não consegue no banco da faculdade de teologia, ou no seminário não sei da onde, ou no curso livre não sei do quê, ou no doutorado histórico não sei das quantas. Sinto muito, amado. Veja, esses cursos, eles até têm coisas boas, eu diria isso. É claro que se pode reter o que é bom, obviamente. Os irmãos sabem, eu fiz o curso bacharel em teologia. Eu tenho essa formação acadêmica. Há coisas, obviamente, que me são muito proveitosas do curso. Mas no curso não foi transmitida a revelação da graça. Então, esse mistério da inteligência espiritual é grande, né? Porque você poderia sentar num banco de faculdade, fazer um curso teológico e ter toda a revelação do Evangelho. Mas não é assim que funciona. Conhecer a graça, então, é um verdadeiro milagre do Senhor. É quando o espírito de sabedoria, de revelação, nos é ativado, né? Vou usar novamente essa expressão, né? Ou seja, o Espírito Santo abre o nosso entendimento, o véu é retirado, para que saibais. Né? Interessante, vamos terminar a leitura, né? 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Em outras palavras, conhecer a graça. Porque as riquezas da glória e a nossa vocação é isso. Você conhece a graça, consequentemente você conhece a sua vocação, o seu chamado de filho de Deus, e você conhece as riquezas da graça, as riquezas da glória de Deus. Você só entende isso com inteligência espiritual. Entende? Então é muito importante, abençoados, nós orarmos pelas pessoas que queremos que alcancem a graça. Essa é a direção bíblica. Você viu? Paulo disse, eu oro por vocês, para que haja espírito de sabedoria e de revelação, porque só assim a inteligência espiritual se manifesta, né? Aí você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, tudo bem. Nós temos hoje, graças a Deus, a inteligência espiritual, a revelação da graça. Conhecemos a graça do Senhor. Isso significa que somos inteligentes do ponto de vista espiritual. Sim, é verdade. E aí você vai perguntar, e as pessoas que não têm, elas são então burras, entre aspas, né? Do ponto de vista espiritual? Amados, não, claro que não. O conceito não é burrice. O conceito certo é cegueira. Percebe? Não é que a pessoa seja burra. Ah, quem conhece a graça é inteligente, quem não conhece é burro. Não, pelo amor de Deus. Quem conhece a graça teve o privilégio de Deus de ter a inteligência espiritual. Quem não conhece, então está cego. O conceito é esse. Observe aqui no texto bíblico, olha só. 2 Coríntios 4:4. Observe o conceito. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Paulo está falando aqui dos religiosos, tá? O contexto aqui é religião. Aí ele fala, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha só, que é a imagem de Deus. Perceba, o Deus deste século foi, e eu diria que é até hoje, de certa forma, Moisés. É tremendo, né? As pessoas no sistema religioso dizem que é um suposto diabo. Sabe? Ah, um espírito diabo está por aí. Ele é o Deus desse século que cega. Não, não, não. O Deus desse século, Paulo se referia a Moisés. Veja, não a pessoa, não a personagem Moisés, percebe? Mas quem Moisés representava, ou o que ele representava. Ou seja, a lei, a religião judaica. Vocês estão entendendo? A religião judaica, então, era um véu. Moisés, a leitura, né, do Velho Pacto, era um véu que cobria os olhos. Então Paulo fala, esse véu, que é a lei, que é Moisés, é o Deus desse século. E ele fez o quê? Ele cegou. Percebeu o que nós lemos aqui agora? Ele cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou. Então, a pessoa que não tem a inteligência espiritual, ela é cega do ponto de vista espiritual. Por que o conceito é esse? Mais uma vez, por causa do conceito ou da metáfora do véu que cobre os olhos. Se os olhos estão cobertos, os olhos do entendimento, como Paulo falou aos Efésios, então a pessoa não enxerga. Então ela está cega. Porque o Deus deste século, daquele século e também do nosso, porque as chamadas igrejas hoje, todas estão envolvidas de alguma forma com Moisés. Nem que seja um resquício, nem que seja uma obra da lei. Entende? Então é Moisés.
É Moisés, é religião. Religião é um véu. A religião é o Deus deste século também. Cristiano França, como é que eu posso ver e ter certeza que de fato o Deus deste século era a religião, Moisés, a lei, etc.? Obviamente no contexto, né? Nós lemos aqui 2 Coríntios 4:4. Vamos ler um pouquinho antes, no capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Mas, olha só, os seus sentidos foram endurecidos. Olha que coisa tremenda. Amado, olha só, antes de continuarmos a leitura, a palavra sentido vem do grego noema. Ela significa percepção mental, ou o que se pensa. Olha só. E a palavra endurecido, ela vem do grego eporoté. Ela significa petrificar, tornar algo insensível. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que a percepção mental dos religiosos, no caso aqui dos israelitas especificamente, os sentidos, a percepção mental, o que eles pensavam, estava petrificado. Olha que coisa! Os seus pensamentos foram petrificados. Porque até hoje na época de Paulo, eu diria até hoje, em nosso tempo também, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Pegou? 15:16. E até hoje, olha só, quando é lido Moisés, pegou quem é o Deus deste século? Pois é. Quando é lido Moisés, o véu, ou seja, aquele impedimento nos olhos, a túnica que cobria a cabeça, né, metaforicamente falando, está posto sobre o coração deles. O coração, biblicamente, é a mente, né? O coração é a mente. Mas, quando se converterem ao Senhor, se converter é se voltar para o Senhor, né? No original, no grego é isso, se voltar para o Senhor, então o véu se tirará. Percebeu? Então, os olhos são iluminados quando a pessoa deixa de estar com seus olhos na religião e se volta para Deus. Percebe? Aí o véu é retirado. Quando o véu é retirado, os olhos são iluminados, porque o impedimento sai. Então a luz chega nos olhos. E aí isso faz o quê? Com que a mente de Cristo seja ativada, consequentemente, aquela inteligência espiritual que Paulo falou ali aos Colossenses é também ativada em nosso entendimento. Então, como eu disse no início, eu tinha uma vida religiosa, pregador desde adolescente, né, estudava muito, dava minhas lições ali, mas eu tinha um véu nos meus olhos. Então eu não conseguia enxergar. Então, quando eu saí da religião e me voltei para o Senhor, percebe? Me voltei para a palavra, e aí esse mistério de Deus ocorreu na minha vida, o Senhor abriu o meu entendimento, eu consegui obter essa inteligência espiritual para conhecer a graça. Então essa bênção de Deus e esse mistério maravilhoso se manifestaram em minha vida. Então é um processo do Espírito Santo em nós. O nosso papel, amados, é levar, obviamente, a palavra. A gente apresenta a letra, o que está escrito. Agora, quem abre o coração e quem dá inteligência é o Espírito. Na verdade, é Ele que ensina. Entende? A inteligência espiritual é o discernimento, então, que vem do Espírito. O Espírito Santo nos dá esse discernimento pela palavra. Então, a palavra é um instrumento, né? Nós estamos aqui como instrumentos, ministrando a palavra, lendo a palavra, apresentando, como eu falei, o conceito, o texto. Só que quem vai abrir o entendimento é o Espírito. Por isso que muitas pessoas ouvem até estudos nossos, por exemplo, né? Leem nossos livros, veem as referências bíblicas, etc., etc., e ainda assim não aceitam, rebatem e tal. Futuramente, essas pessoas até podem receber, como eu disse, até podem, sendo elas filhas de Deus, da salvação, eventualmente esse mistério da inteligência espiritual pode se manifestar na vida dessas pessoas. Como eu falei, isso não está em nosso controle. Em nosso controle está orar por elas e apresentarmos o conceito da palavra. Agora, a questão de abrir o entendimento aí é uma coisa do Espírito. É um mistério realmente de Deus e do Espírito Santo do Senhor, que é o próprio Deus, obviamente, né? Então, a inteligência espiritual é o discernimento que vem do Espírito. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus. Irmão Cristiano, que espíritos são esses? Ou o que é o espírito do mundo? Amado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre isso, tá? Se você quiser entender o que é espírito do mundo e que relação que Paulo faz aqui, né? Espírito do mundo, espírito de Deus. Quer entender isso? Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre esse assunto, tá? Para você entender. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, ó, para que pudéssemos conhecer. Mais uma vez aí o conhecimento. Percebe? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amado, o que é dado gratuitamente? Não é algo que é dado de graça? Sim ou não? Sim. Isso te remete a quê? Obviamente a graça de Cristo. E o Evangelho que revela essa graça. Percebe? Então, o Espírito Santo é que trouxe esse entendimento ao nosso entendimento, por meio da letra do Evangelho, obviamente. 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Olha só, mas com as que o Espírito Santo ensina. Percebeu quem ensina? Percebeu quem abre o entendimento? Pois é. Comparando as coisas espirituais com espirituais. Que coisa linda, né? Você vê o que o Espírito Santo faz por meio da palavra? É a palavra. Então ele dá o ensino e aí ele ativa, mais uma vez, né, usando esse termo, ele ativa a inteligência espiritual, a mente de Cristo. E amados, um processo, tá? Não é que você vai ter todo o conhecimento de uma vez. Negativo. Tá? E eu até diria, essa é uma percepção minha, que nenhum de nós vai ter plenamente o conhecimento nesta vida terrena. Enquanto estivermos aqui, claro, a gente vai galgando, caminhando, conhecendo mais e mais. Obviamente, né? Dentro daquilo que Deus permite. Mas eu acredito que nenhum de nós terá o pleno conhecimento. Plenitude, na minha visão, é só na eternidade. Tá? Quando esse pó nosso voltar para o pó, nós seguiremos vivos na eternidade com o corpo glorificado. E lá, creio piamente eu, teremos todo o conhecimento. Agora, pela misericórdia de Deus, Ele nos permitiu já ter esse conhecimento aqui nesta vida, para que pudéssemos aqui servi-lo em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa. Isso é um privilégio tremendo, meu irmão. Entende? Só que, repito, é um processo. Então, por exemplo, começou comigo na minha vida, né? Mais uma vez a minha experiência. Eu rompi com o sistema religioso, comecei a estudar a palavra, aquela coisa toda, e o entendimento da graça foi chegando até a minha vida. Foi um processo. Até hoje, graças a Deus, queridos, eu sou surpreendido positivamente com a palavra. A gente está ali estudando, pesquisando, eu estou sempre assim, eu estou constantemente. Olha, mas você pode ter certeza, na minha vida é trabalho e estudo, sem parar. Certa vez minha mãe até eu não vou dizer que ela chamou atenção, claro que não, mas ela até fez uma observação. Ela falou assim: Cristiano, eu não sei como é que você consegue ler tanto, porque é muito cansativo. Minha mãe está sempre me vendo ler alguma coisa, ela não sei como é que você consegue, porque minha vida é isso. Mas assim, grande parte do meu tempo é estudar, é pesquisar, é saber. Eu tenho essa volúpia disso, percebe? Por quê? Porque eu quero crescer cada vez mais no conhecimento. Eu quero que essa inteligência espiritual seja cada vez mais ativada, brilhe cada vez mais na minha vida, até para que eu possa continuar sendo um instrumento para a vida dos meus irmãos. Vocês entendem? Então é um processo. Então começou na minha vida há mais de 20 anos. E a gente vem crescendo nesse conhecimento. Como eu estava dizendo, até hoje eu sou surpreendido. Eu estou estudando, estou lendo, pesquisando, e o Senhor me surpreende com uma revelação, com uma coisa, sabe, nova, né? E aquilo dá aquele refrigério, né? Aquele frescor. O nosso entendimento é muito gostoso. É um processo, tá? É de glória em glória. Então, amado, não se preocupe. Meu Cristiano, eu recebi a graça, sei lá, tem um mês, mas eu tenho tantas dúvidas. Amado, fique tranquilo. Com certeza, o Espírito Santo vai retirar todas as dúvidas no tempo certo, com o processo adequado, sabe, de estudo, de observação da palavra. Com certeza o Espírito do Senhor vai trabalhar em seu entendimento, porque realmente é de glória em glória. 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, olha só, com o rosto descoberto. Lembre-se que o versículo 18 aqui é o contexto que nós lemos agora há pouco. Né? Os versículos, né, 14, 15, 16, onde Paulo fala do véu,
É o contexto aqui. E ele fala, nós com o rosto descoberto, ou seja, sem mais o véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados imediatamente. É isso? Não. De glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Percebeu o processo? De glória em glória, passo a passo, crescendo, estudando, buscando. Esse é o ponto. Esse é o nosso chamado. Existe o que nós chamamos daquele estalo inicial, né? Quando você recebe a graça, quando o Espírito Santo abre o seu entendimento. Só que, amado, claro que todo o conhecimento não vai chegar de uma vez. Você vai estudar, você vai buscar, né? Você vai procurar evoluir, né? Desenvolver a sua salvação. O Paulo fala isso, né? Desenvolvam, né, a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolver a salvação é isso. Não é buscar a vida eterna, tentar ser salvo eternamente. Não, é desenvolver a salvação na sua mente. É desenvolver o conhecimento do Evangelho na sua vida. A inteligência espiritual. É uma evolução essa inteligência. Tem o primeiro impacto, o primeiro estalo, né, daquele conhecimento, daquele convencimento, só que você tem que seguir crescendo, buscando, para que cada vez mais a inteligência espiritual esteja ativada em sua vida, né? Essa inteligência é um privilégio, é algo tremendo, sabe? E temos que orar por aqueles irmãos que ainda não têm, temos que ter muita paciência, muito carinho, nunca debater, nunca discutir. Esse não é o nosso chamado. Nosso chamado é ensinar com sabedoria, com amor, sabe? E sabendo entender o tempo de cada um, entende? E descansar, inclusive, no Senhor. Ah, irmão Cristiano, minha família não recebe. Poxa, eu queria tanto que meu primo ouvisse, que meu amigão de infância ouvisse, mas ele não me ouve. Calma, ore por ele, faça a sua parte. Sempre que houver uma oportunidade, fala alguma coisa aqui, apresenta algum conceito bíblico ali, e assim o Espírito Santo vai trabalhar, claro, segundo a vontade de Deus e no tempo de Deus. Tá? Eu quero encerrar com Provérbios 19, versículo 8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Que palavra maravilhosa. Estamos aqui agora, nesta manhã, cultivando a inteligência. Você que está aí, amado, pela gravação, amado irmão Cristiano, eu não assisti ao vivo, mas estou assistindo a gravação aqui. Você está cultivando neste momento a inteligência espiritual. Então, amado, quem adquire entendimento ama a sua alma, né? E o que cultiva a inteligência achará o bem. Graças a Deus, nós já encontramos o bem. Já encontramos o Evangelho da Graça, a revelação da palavra predestinada de sabedoria. Que Deus seja louvado por isso. E que nós sigamos aqui sendo instrumentos de Deus para que outras pessoas também alcancem a inteligência espiritual. Graças a Deus por isso.